Tudo bem, gente? Continuo com aquele mesmo desafio de manter o microfone próximo da boca. É porque eu confesso que eu não costumo ir em muitos lugares, né? Então, Sara sai melhor do que eu com o microfone. Irmãos, a gente veio no retiro de Páscoa, né? Foi um tempo de muito descanso, um tempo muito bom para mim, para minha família. Queria agradecer a vocês por aqueles dias juntos. E quando o Ramon falou comigo, eu falei com a Sara, eu falei, cara, eu faço questão de ir, porque vir para Imago Dei são dias de refrigério para minha casa, para minha família, estar com vocês. E assim como foi no retiro, né, que eu saí daqui muito abençoado, Deus ministrou muita cura ao nosso coração. Dessa vez, vir para cá também foi um tempo que Deus me fez lembrar de muitas coisas. Para essa primeira sessão que eu vou compartilhar com vocês, era um assunto que eu já não falava há pelo menos 5 anos. E passei pelo menos 1 mês, 2 meses aí, sendo muito ministrado pelo Espírito Santo, que eu precisava voltar a falar sobre isso. Eu precisava... Não é que eu desacreditei, mas era um assunto que eu falei, deixa ele aqui, e uma hora a gente volta a pensar nisso, se for o caso, deixa eu focar aqui no Evangelho, na tradição da igreja. E era um assunto que estava guardado, e vir para cá falar com vocês sobre o Espírito Santo, eu me senti impelido pelo Espírito a falar sobre isso mais uma vez. Então, nós vamos, nessa primeira sessão, falar sobre o Espírito na igreja de hoje. Tá? Certamente eu vou esgotar toda a minha capacidade apologética de defesa aqui do continuismo, né? Mas essa não é o objetivo, mas é uma conferência. E eu gostaria de não me prender a uma pregação expositiva, mas conferir com vocês esse assunto que talvez em alguns momentos você vai ver eu dando uma patinada aqui, porque eu estou revendo muitas coisas nesse tempo, reestruturando muitos pensamentos, mas eu queria compartilhar. Obrigado, tá, meu amigo? Compartilhar isso com vocês hoje, porque enquanto eu orava e me preparava para estar aqui, eu percebia o Senhor resgatando um sonho no meu coração, né? Eu sempre sonhei em ver uma igreja que ela é zelosa com a doutrina, mas que ela não é fria em relação aos dons. Eu sempre sonhei com isso. E nos últimos anos, devido a algumas decepções e coisas que nós vivemos, que alguns de vocês sabem, esse foi um tema que ficou muito guardado na minha casa. Era meio que um baú de tesouro que a gente deixava ele parado. E eu estou reabrindo ele hoje, aqui com vocês, né? Então, assim, nós que somos continuistas e carismáticos, né, aqueles que não só aceitamos os dons, mas buscamos de forma zelosa, somos pessoas que vivem nesse momento um grande desafio. Um grande desafio por quê, irmãos? Porque se faz necessário, nesse momento da história da igreja, nós repensarmos essa temática dos dons. Não dá mais para a gente continuar associando que os dons, o profético, a apostolicidade da igreja está relacionada a uma figura. Não dá mais. A gente precisa lembrar que isso está disperso, né? Está derramado sobre o corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar. A igreja de Jesus, ela é profética. A igreja de Jesus, ela é apostólica. E na igreja de Jesus, no corpo de Cristo, precisa existir a operação dos dons. Todo novo nascido, toda pessoa que é verdadeiramente um convertido, necessita da vida comunitária. Precisa da vida comunitária para fluir na operação dos dons. Eu acho que eu tenho mais uma sessão, se eu não estou enganado, e na segunda eu vou falar sobre isso.
Quando em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala sobre não apagar o espírito, ele fala sobre a vida de igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11. Eu não me lembro a versão que eu usei aqui, gente, mas vai dar certo. Deixa eu ver que horas eu comecei a falar, para eu não me exceder muito. Tá. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11, nós vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É uma primeira preocupação de Paulo. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo começa a descrever as formas de atuação dos dons na vida de um convertido. Ele diz, ele vai descer, mas nesse primeiro momento ele deixa um termômetro. A pessoa precisa ter uma consciência de que ela serve a Cristo para operar nos dons. Por quê? Porque ninguém diz Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então ele lança um plumo. Eu preciso ser um servo para querer operar nos dons. Eu preciso desejar servir a Cristo e o corpo de Cristo para fluir nos dons. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, em letra maiúscula, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, Cristo é o único Senhor, ele reforça isso. Versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, aí ele vai começar, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ele lança um segundo ponto. O primeiro é consciência de servo. E o segundo é, nós somos escravos, prisioneiros desse amor, visando o bem comum da comunidade de fé. A operação dos dons, funcionar nos dons do Espírito Santo, não é algo sobre mim. É algo ao qual eu funciono a serviço do corpo de Cristo. Eu opero no dom, através da soberania de Deus, para o bem comum. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Versículo 11, o último. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, ele continua dizendo que a operação é pelo mesmo e único Espírito e ele distribui a cada um para o bem comum. Essa é a primeira peça que eu quero pregar para vocês nessa primeira sessão. Nós precisamos desejar os dons, mas para o bem comum. Operação dos dons não é para que possamos ficar nos mostrando, olha, eu curei uma pessoa, olha, eu fiz isso. Honestamente, eu acho que isso deu uma baixada nos últimos anos, ao menos o raio de ação que eu tenho, porque eu acredito que a gente precisa se arrepender e voltar o nosso coração a esse lugar de servir o Senhor e a esse lugar de que é para o bem comum. Então, quais fatores, contribuem
para o desenvolvimento, por exemplo, de um sensacionista, porque as pessoas tendem... Pode deixar ele. As pessoas tendem a achar assim, mas cessou, não tem mais isso hoje, não dá, né? Os sensacionistas costumam argumentar, os nossos irmãos, que as manifestações do Espírito Santo, elas não funcionam mais em grande escala porque os apóstolos morreram. E isso parou ali. Parou nos apóstolos, né? E principalmente, assim, não funciona por mãos de anônimos. Isso era algo para os apóstolos, para aquele momento ali que a Bíblia estava sendo formada, né? É um dos motivos. Um segundo motivo, de repente, é porque no momento da reforma ali em 1500, quando começa a se tratar as questões a respeito de voltar para as Escrituras, a gente vê enfatizar a importância de que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela é mesmo. Mas isso não implica em Deus continuar revelando e operando milagres e sinais, né? Um terceiro ponto, em 1600 e pouco, ali na era do racionalismo, né, do iluminismo, a gente também vê um pouco disso influenciando a teologia, porque as pessoas estavam muito céticas. E isso vai abafando. E, infelizmente, né, de 1900 para cá, por causa da quantidade de aberração que a gente sabe que tem no nosso movimento carismático e pentecostal, os nossos irmãos teólogos, eles começam a criar um pouco mais de repulsa, porque tem sim. A gente precisa assumir que tem desvios doutrinários, a gente precisa assumir que tem excessos, e por isso que eu estou propondo nessa conferência que nós venhamos nos desbruçar à luz da palavra de Deus e repensar essas coisas. Não é dizer que não existe, mas algumas coisas realmente nós precisamos repensar, né? Então vamos lá iniciar esse momento de talvez uma defesa de por que nós somos pessoas que acreditam na operação dos dons. Eu desejo do fundo do meu coração, talvez dar a você que, assim como eu nos últimos anos, de repente, deixou isso guardado, não ora mais por uma pessoa para ser curado. Quantas pessoas você orou esse ano, de repente, que estava resfriado no seu trabalho? Você, ao invés de orar, você ofereceu uma dipirona, sabe? São coisas básicas, são coisas simples, mas nós podemos orar por cura. Eu, há anos atrás, era um jovem um pouco mais ousado e eu estou buscando resgatar essa confiança no Senhor, né? Nós, por exemplo, já vimos perna que cresceu, nós já vimos surdo que ouviu, a Sara que cresceu no meio do movimento carismático, ali meu sogro, né, no meio do surgimento de comunidades, viu muito mais coisas que eu, mas eu tenho falado com o Senhor, Senhor, eu creio nisso, eu amo isso, e eu quero ver a operação dos seus dons de forma saudável, fluindo no meio da sua igreja, os dons do Espírito Santo. Nós, continuistas, acreditamos que não existe razão para achar que os dons cessaram no século XXI. Por quê? Porque nós proclamamos o mesmo Evangelho. O Evangelho não mudou. E o Espírito Santo que habitava os nossos irmãos na igreja primitiva é o mesmo que habita em nós hoje. Então não faz sentido eu acreditar que se eu prego o mesmo Evangelho e se eu sou habitado pelo mesmo Espírito Santo, eu preciso menos da operação dos dons hoje do que naquela época? Não. Eu preciso talvez até mais. E assim, não existe na Bíblia um versículo que, pelo fato de termos a palavra escrita, que afirme que nós não precisamos da operação dos dons hoje. Não tem. Ao menos as minhas pesquisas até hoje não consegui encontrar. Entendeu? Então, assim, se os sinais, as maravilhas e o poder do Espírito Santo eram essenciais ao testemunho naquela época, por que deixaria de ser nesse momento da história? Por que Cristo, tomado de íntima compaixão, alimentou 3.000 pessoas? Talvez falte íntima compaixão da gente, por isso a gente não alimenta. E aí não é um problema de cessacionismo.
É um problema de não amarmos o que o nosso Deus ama. Os pais da igreja primitiva fornecem inúmeras provas que as profecias e os milagres existiam naquela época. Se você pegar cartas e documentos da história da igreja, você vê relatos. E eu vou ler alguns aqui para vocês. Cristãos da era medieval e moderna também acreditavam nas atividades dos dons. E eu quero te perguntar, por que hoje cessou? Cessou mesmo? Os milagres serviam para glorificar a Deus e atrair a atenção ao seu poder e compaixão. Essa foi, por exemplo, a razão pelo qual nosso Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Em João 11,4 diz assim: ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E no versículo 40 ele também diz: eu não te falei, se creres verás a glória de Deus? Então os dons servem para glorificar o Senhor. Servem para glorificar a Deus. E quebrar, de repente, a incredulidade do coração de repente, um visitante que está aqui no nosso meio hoje. O propósito doxológico ali, né, dos milagres, ou seja, de louvar, glorificar a Deus, também se encontra em João 2,11, quando diz assim, ó, assim deu Jesus início aos sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. No momento que ele opera sinais, a glória de Deus é manifesta, os discípulos creem. Então, em um culto onde existe manifestação e operação dos dons, aquelas pessoas que de repente têm uma pitada de incredulidade passam a crer. Por quê? Porque a glória de Deus está manifesta no meio do seu povo, no nosso culto. Os milagres também serviam para um propósito evangelístico. A gente vê isso, por exemplo, em Atos 9, 32 ao 43. Olha só. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhes Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que haviam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Uma cura de um paralítico foi o suficiente para que pessoas reconhecessem que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador. Sério que nós não precisamos disso hoje? Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos do zelo pela tradição da igreja, nós precisamos do zelo pela doutrina, mas nós também precisamos buscar com zelo os melhores dons, principalmente a profecia. Milagres e sinais e prodígios não são responsáveis pela conversão, mas podem ser usadas por Deus como uma forma pré-evangelística, como a gente viu aqui, a fim de quebrar a resistência do coração do incrédulo, abrindo os olhos ao ímpio para o Deus Criador sobrenatural e soberano. Boa parte, irmãos, do ministério sobrenatural de Jesus era uma expressão de compaixão e amor pelas multidões sofredoras. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Você que está anotando, Mateus 14, 14. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e então curou os doentes. Sentiu-se movido de grande compaixão. Honestamente, eu acho que o que falta para nós é falta de compaixão. A gente acostumou em lidar com o nosso vizinho que está indo para o inferno.
a gente acostumou com o fato do nosso parente não ir para o inferno. Porque, afinal de contas, a gente vem para a igreja buscando um lugar para ser aceito e não para ter uma missão. A gente não se sente incomodado em conviver com o nosso amigo de trabalho, 10 anos trabalhando com aquela pessoa, e aquela pessoa não confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa semana, conversando com um grande amigo meu, o Jorge André, o sogro dele está bem doente, no hospital, amputou a perna, diabetes, e ele falando, ele não está bem, ele não está bem. Eu falei assim, você pregou o evangelho para ele? Ele, preguei. E aí? Ele confessou Jesus como seu Salvador. Então, irmão, então está feito. Se ele tiver que falecer, na eternidade a gente reencontra esse homem. É isso. Senso de urgência com a vida daqueles que estão indo para o inferno. A ausência de compaixão, a frieza do nosso coração apagou o espírito e a operação dos dons dos nossos dias. Não é que cessou, é a gente que tem amado pouco. Porque nos falta a compreensão de que muito fomos perdoados, por isso que pouco amamos. O que eu tenho orado esses dias é pedir ao Espírito Santo que Ele abra os nossos olhos para ver o tamanho da desgraça do pecado na nossa vida. Porque parece que a gente vai vivendo 5, 10, 15 anos e a gente esquece de onde Deus nos tirou. Ou de repente você cresceu na igreja e você acha que você precisa menos da graça de Deus porque você nunca fez nada de errado. A minha esposa, por exemplo, o pior pecado que ela cometeu foi roubar uma caneta de pipoca, daquelas que tem cheirinho de pipoca, de uma menina quando ela tinha 10 anos de idade. Aí ela vai no retiro, aí eu escrevo lá um monte de desgraça naquela lista do retiro, né? Droga, não sei o quê, e a Sara escreve assim, roubei uma caneta de pipoca com 10 anos de idade. Mas estou contando esse ponto, sabe por quê? Porque durante muito tempo a Sara realmente achava que ela precisava menos da graça de Deus. Até que um dia o Senhor abriu os olhos dela e ela viu o tamanho da desgraça que ela era sem essa graça. E minha esposa se converteu. E aí, a gente esquece que nós fomos perdoados de algo impagável. Por isso nós precisamos amar muito e ter muita compaixão àquela pessoa que está indo para o inferno. Talvez a gente volte a curar. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Amigo, você me arrumou, Rodrigo, você me arrumou outra água? Eu bebo muita água, lembra? Marcos 1, 40. Pode encher essa aqui, Rodrigo. Ó. Enche essa aqui. Não precisa pegar outra, não. Sério? Marcos 1, 40 e 41. Vamos lá? Certo leproso aproximou-se. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui, gente. Coisa rápida. Foi. Certo leproso aproximou-se de Jesus. Obrigado, meu irmão. E de joelho, se for tua vontade, tens o poder para purificar-me. Mais uma vez, movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocando nele disse, eu quero ser purificado. Compaixão. Compaixão. O propósito dos milagres também era edificar o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 7, a cada um, contudo, lembra que a gente leu? A finalidade era o bem comum. 1 Coríntios 14, 3 e 5. 1 Coríntios 14, 3 e 5. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem línguas, todavia, muito mais que profetizasse.
Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a interprete, para que toda a comunidade de fé receba a palavra e seja edificada. Ou seja, em termos simples, todos os dons do Espírito, seja a língua ou ensino, seja a profecia ou misericórdia, seja a cura ou ajuda, foram dados, entre outras razões, para edificação, encorajamento, instrução, consolação e santificação para toda a igreja. Isso não é uma medalha de protagonismo. Olha, eu curo, tá? Isso é o serviço que nós devemos prestar um ao outro. Em 1 Coríntios 1, do 4 ao 9, estou dando uma corrida aqui porque eu já estou há 25 minutos. 1 Coríntios 1, 4 ao 9. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem algumas camadas aqui, uma palavra da moda, que eu quero usar. Versículo 6 diz que o testemunho de Cristo foi confirmado neles. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Lembra? Então, se o testemunho de Cristo foi confirmado neles, existia profecia no meio dessa igreja. E aí, no versículo seguinte, ele diz que não falta nenhum dom. Então, assim, a importância desse texto não é meramente a afirmação que Paulo está dizendo assim, não estão com falta de nenhum dom. Não é só isso. A importância desse texto é a seguinte: o período de tempo escatológico, dentro do qual Paulo está antevendo a experiência deles com os dons. Ele está dizendo que Deus os conservará assim até o fim. Se Deus vai conservar a sua igreja até o fim, de maneira que não falte nenhum dom espiritual, por que então a gente vai afirmar que falta hoje? Paulo afirma que os dons que ele havia recebido vão durar até o tempo que Jesus vai ser revelado nos céus na sua parousia. Os dons estão em atividade hoje, meus irmãos. E hoje eu quero talvez trazer alguns relatos aqui para você, histórico, para dar base, para acreditar que quando nós dizemos que cremos nos dons, não é só emoção e coisa de gente doida. Tem base, entendeu? A Bíblia respalda isso. E eu, graças a Deus, o Senhor tem reaquecido meu coração para buscar isso. Para buscar os dons, para conhecer homens que têm o desejo de operar sinais, prodígios e maravilhas, né? Eu, de verdade, acredito, vou lançar uma palavra aqui para o Rodrigo. Quando eu vi ele pregando a primeira vez na Atos 29, no meu coração veio o Senhor assim: esse homem vai experimentar sinais. Porque ele deseja isso. E o princípio é buscar com zelo os melhores dons. E eu voltei para casa esse dia, eu orei por ele, sabe? Sem o conhecê-lo, não fazia ideia que eu ia ver ele aqui hoje. Eu falei: Senhor, que bom ouvi-lo aqui hoje. Um talk muito curto, coisa de 10, 20 minutos, mas aquilo aqueceu meu coração e você consegue discernir, sabe? Testificar, cara, esse cara está acreditando na coisa que eu acredito, cara. Deus vai fazer isso, tem muitas pessoas espalhadas sobre a terra desejando isso. E Deus vai operar os seus dons no meio da sua igreja.
Tem um renomado teólogo, Paul Gardner, que ele diz ele escreveu aquele livro, você já viu? Quem é quem na Bíblia Sagrada? Paul Gardner disse essa frase: os dons são dados para ajudar a igreja a viver apropriadamente até o tempo em que veremos a Cristo face a face. Os dons são nos dados para que possamos viver de maneira apropriada ao momento da história que o Senhor nos dispensou na terra, até que Cristo volte. E à medida que nós estamos esperando pela sua volta, nós vamos desfrutando da sua presença e dos dons. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos esquecer isso. Então, assim, eu vou ser rápido. Tem alguns relatos dos dons nas epístolas. Você pode anotar aí, na cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5. Eu não vou ler, vou só dizer para você anotar. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Você pode ver também na cidade de Antioquia, quando diz lá em Atos 13, 1 e 2, quando falava que havia profetas e mestres na cidade de Antioquia. Você pode ver também em Cesareia, quando diz que o Espírito desceu, né? Está ali em Atos 10, 44 a 47. Você pode ver também na cidade de Roma, né? Quando fala em Romanos 12, do 6 ao 8, que diz que temos diferentes dons, dom de profetizar, cada um segundo a sua fé. Anote e leia na sua casa. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade buscar com zelo os melhores dons. Aqui é uma conferência. Nós estamos conferindo um assunto que dá-se a entender que todo mundo que vem para uma conferência quer conferir o assunto porque quer desenvolver esse assunto, né? Cidade de Samaria, Atos 8, 5 a 8. Também tem ali dizendo que sinais e maravilhas eles realizavam. Cidade de Éfeso, você pode anotar aí, Atos 19, versículo 1 e 2, depois do 5 ao 6. Vai dizer que eles foram batizados, quando Paulo impôs a mão, veio o Espírito Santo sobre eles e eles profetizaram e falaram em novas línguas. 1 Timóteo 1, 18, fala sobre as profecias que Timóteo recebeu. 1 Timóteo 4, 14, o dom que há em ti, outorgado por mensagem profética. Até aqui, os nossos irmãos cessacionistas, tá tudo bem, eram os apóstolos, né? Mas eu trouxe alguns registros também de pessoas anônimas, não apóstolos, né? Porque o Novo Testamento também descreve muitos cristãos não apóstolos que exercitavam com muito sucesso os dons a benefício do corpo de Cristo. Você pode ver ali os 70 ou 72, né, seguidores de Jesus que foram autorizados a expulsar demônios, que está em Lucas 10, 19 e 20. Lucas 10, 19 e 20, está anotando? Tem pelo menos 108 homens e mulheres ali dentro dos 120 que estavam no cenáculo, em Pentecostes. Atos 2, 3 e 4, versículo 2. Atos 2 todo ali, você pode ler. A gente tem Estevão, Atos 6 e 7. A gente tem Filipe, Atos 8. A gente tem Ananias, Atos 9. A gente tem os profetas de Antioquia, repito, né? A gente tem vários indivíduos anônimos em Tiro, Atos 21, 4. Havendo encontrado os discípulos locais, ficaram com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Pessoas anônimas. Os discípulos anônimos de João Batista, que profetizaram e falaram em línguas, Atos 19, 6. Nós temos as 4 filhas de Filipe, que profetizaram, Atos 21, 8 e 9. Nós temos irmãos anônimos em Gálatas 3, 5. Então, assim, eu não estou dizendo, queria deixar isso claro, eu não estou reduzindo a importância da presença física dos apóstolos. Entendo o que eu estou falando. Mas depois, o irmão disse que não é isso. O papel deles foi único e fundamental na vida da igreja. E são coluna da igreja. Foram eles que lançaram Cristo como a pedra angular. Mas a Bíblia não sugere que os dons foram exclusivamente ligados a esses irmãos.
ou que ele terminou com o falecimento desses irmãos. Esses dons não chegaram ao fim. Eles estão ativos hoje na vida da igreja. Eles estão disponíveis hoje se nós buscarmos com zelo. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito Santo que habitava neles, habitando em nós. A mensagem do Evangelho que eles pregavam é a mesma que nós pregamos hoje. Talvez nos falte coragem, fé e compaixão. Nós somos membros do mesmo corpo que Lídia, que Epáfras, que Paulo. Nós somos a mesma igreja. Existia um irmão, Jack Derry, um pastor e teólogo carismático. No final da década de 80, ele mudou o seu posicionamento. Ele era um sensacionista, mas ele, num culto onde estava John Wimber, um dos caras que mais impactou o movimento de renovação carismática da terceira onda, Jack, num culto, ele escreveu um documento para apresentar o seu conselho, e eu peguei uma pequena frase que ele fala assim: os apóstolos foram especialmente escolhidos a dedo pelo nosso Senhor, para que fossem os seus representantes na terra. Eles receberam autoridade e poder sobre todos os demônios e sobre todas as enfermidades. Eles tinham autoridade que ninguém mais no corpo de Cristo terá. E quem chegou ao nível dos apóstolos em qualquer aspecto? O que isso quer dizer? O máximo que podemos concluir, ele continua o documento, né? Ele é muito grande, por isso que eu não peguei. Ele diz o seguinte: o máximo que podemos concluir é que hoje não vermos curas e milagres no nível que ocorriam no ministério dos apóstolos, tudo bem, mas isso não significa que se cessou. Isso não significa que Deus não está mais operando. Um outro homem que eu queria citar também é Andrew Wilson, que é um dos fundadores do Colisão para o Evangelho. Ele disse o seguinte: ele respondeu Steve Times, não sei o nome dele, um cara que era até da Atos 29, não sei se é ainda. Ele respondeu a ele o seguinte: o próprio Jesus nem sempre curava instantaneamente. Paulo não curou a todos e Cristo tampouco o fez. Sim, é claro que os apóstolos foram mais bem-sucedidos na cura do que nós. Para ser honesto, existe uma discrepância em nossa experiência e o que é apresentado no Novo Testamento. Mas os apóstolos também foram mais bem-sucedidos no evangelismo. Meu caro irmão Steve, os apóstolos também foram mais bem-sucedidos nas plantações de igreja. E nem por isso você não faz isso hoje. No ensino, no permanecer fiel em meio a perseguições que nós não vivemos, no lidar com as frustrações do ministério, e nem por isso deixamos de executar essas outras funções da nossa fé. Eu vejo menos pessoas curadas do que Simon Holley, que vê menos pessoas curadas do que nossa irmã Heidi Baker. Vemos menos pessoas curadas, ela vê menos pessoas curadas do que o apóstolo Pedro. E ele viu menos pessoas curadas do que Jesus. O meu dom de ensino não é o de John Piper. E o dom dele não é como o de Calvino. Assim como o de Calvino não se compara com o de Paulo. Porque os dons variam, porque Deus distribui a cada um segundo a sua vontade. Mas isso não significa que ele cessou. Entende? Não é porque nós não vemos mais como era que ele não está operoso hoje. Em suma, Wilson concorda que o tipo de milagre que vemos hoje é raro do que encontrávamos em Atos. Mas assim também são os sermões de 3.000 pessoas convertidas. E nem por isso nós deixamos de pregar o Evangelho, não é? Por que alguma coisa perde a importância e outra não?
Às vezes parece que a gente tem medo. Medo de quando lidar diante de uma pessoa que está... Eu sempre penso também que... Vou tentar lembrar o versículo. A Bíblia fala sobre curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. A gente até ora por cura, a gente até expulsa demônios, mas tem medo de ressuscitar morto. Como se o poder de Deus fosse menos eficaz para isso. É o mesmo Deus, gente. E eu acredito que o Senhor está reaquecendo meu coração para voltar a buscar e crer nessas coisas como eu já criei no passado de forma muito... Se ele dizia, eu ia e fazia. Mas a academia me deixou um pouquinho engessado. Mas eu sinto que ele está tirando algumas ataduras, porque não é que eu vou fazer isso de forma irresponsável, mas isso ainda é real. Os dons espirituais, eu estou indo para o fim, tá? Me dá mais 10 minutinhos no máximo e eu encerro, tá bom? Pode ser? Deixa eu ver aqui. Tem uma frase que eu nunca tinha lido ela, do D.A. Carson, um dos fundadores também da Coalizão para o Evangelho, um irmão muito conhecido, um dos maiores defensores de igreja local, da importância de vida comunitária, enfim. Ele disse assim: há evidências suficientes que os dons carismáticos continuam, mesmo que esporádicos, durante todos os séculos da história da igreja. E aí D.A. Carson fala assim: chega a ser fútil insistir com base doutrinária que todos os relatórios são falsos ou frutos de atividade demoníaca ou aberração psicológica. Porque geralmente é isso que os nossos irmãos que não creem falam. Ah, isso é demônio. Ou então, isso é esquizofrenia e tal. Então, assim, D.A. Carson fala que é presunção afirmar que os dons do Espírito Santo não estão em atividade na igreja, porque nesse momento, ele fala assim, nesse momento existem milhares de cultos acontecendo no mundo, milhares de reuniões domésticas acontecendo no mundo. Não dá para você saber tudo que Deus está fazendo nesse momento e ao longo da história. Até, irmãos, essa parte eu não vou entrar, não. Porque eu ia citar que antes de Crisóstomo e Augustinho, nenhum pai da igreja tinha sugerido o fato de que os dons haviam cessado. Nenhum. E isso eu já estou falando de... João Crisóstomo é 400 depois de Cristo. Agostinho é 350, ou seja, 400 anos depois de Cristo, ainda se acreditava na operação dos dons. Ninguém tinha falado sobre isso, entendeu? Isso não é assim, 400 depois de Cristo, os apóstolos morreram, não tem mais operação de dom. Não era assim. Tanto que se você for pegar, por exemplo, Justino Marte, que é um teólogo ali do século II, um teólogo romano, tem uma frase dele que ele vai dizer assim, diariamente alguns estão se tornando discípulos em nome de Cristo. E estão desistindo do caminho do engano. Então, estão também recebendo dons. Cada um conforme estão sendo iluminados pelo nome de Jesus. Pois um recebe o espírito de entendimento, o outro de conselho, o outro de força, o outro de cura. Ele vai listando um monte de coisa. Transferência de unção, ou seja, 100 a 200 anos já depois de Cristo. Você pode pegar Irineu também. 200 ali, 100 e pouco depois de Cristo, ele falando sobre... portanto, também os que verdadeiramente são discípulos receberam graça dele, de fato, em seu nome estão operando milagres. Ou seja, não existe base bíblica e histórica para afirmar que os dons cessaram hoje. O Espírito Santo é o mesmo, irmãos. O mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos dos Apóstolos pode vir no nosso meio. A questão é que, ao vir no nosso meio, ele não existe só para ficar aqui dentro.
Nós precisamos ser pessoas enganjadas com a grande comissão, a obra apostólica da igreja. Porque não faz sentido operar nos dons que os apóstolos operaram se nós não queremos nos comprometer com a pregação do evangelho como eles se comprometeram. Tertuliano, autor das primeiras fases ali do cristianismo, disse o seguinte: porque visto que reconhecemos os carismas espirituais ou dons, nós também merecemos a obtenção do dom profético, embora vindo depois de João Batista. Essa mulher foi favorecida com vários dons de revelação, e tanto vê como ouve mistérios de comunicação. Isso é uma frase dele, o Tratado da Alma. Eu fiz questão de botar essa frase que ele fala de mulheres, para quebrar esse estigma de que o Espírito Santo se limita à operação de homens. Eu conheço várias mulheres que são extremamente piedosas e usadas por Deus. Eu venho de raiz assembleiana, mulheres do coque. Quem ora é a mulher do coque, não é o movimento de oração. Nós que somos do movimento de oração, oramos muito pouco. Quem ora é a dona Rosa, lá do Parque Arará, que eu conheço. 72 anos, com aquela roupa dela monocromática ali de uma cor só, com seu chinelo havaiana, daquele de pedreiro. Aquela velhinha, meu irmão, desde que eu converti com 18 anos de idade, eu já estou com 37, né? 38. 20 anos aí. Aquela velhinha, meu irmão, todo dia você vai lá na Assembleia de Deus da favela do Arará, ela está lá. Eu já vi ela profetizando para pessoas, e a pessoa incrédula, ela dizia assim, o número do seu CPF é esse. E o Senhor disse, se você não se converter, você vai morrer. E eu já vi, velho. Não foi ninguém que me contou, não. Então, assim, aquela velha ora, mano. Entendeu? Ela ora muito. Então, assim, eu fiz questão de colocar essa frase do Tertuliano, porque ele está falando dessa mulher que foi favorecida com vários dons de revelação. Ela tanto via como ouvia coisas misteriosas. Ele não conseguia nem descrever. Deus usava essa irmã. Então, assim, de verdade, agora indo para o meu fim, é nossa responsabilidade, irmãos, desejar os dons espirituais e orar por eles. É minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Nessa primeira sessão, o desejo do meu coração era instigar você ao seguinte: se você não crê ou não busca mais os dons como você já buscou um dia, ou se você nunca buscou da forma que deveria buscar, eu acho que esse final de semana, de verdade, sem sensacionalismo, é uma oportunidade para nós aquecermos o nosso coração. Eu fiz questão de estar aqui com vocês, junto com a minha esposa, porque eu sabia que seria bom para a minha família. Então eu vim para cá dar uma reanimada assim, na energia, sabe? A concessão de dons espirituais a um homem ou uma mulher está sempre subordinada à vontade soberana de Deus. Mas embora o Espírito soberanamente determina quem receba, Paulo ordenou que a pessoa, por exemplo, que ora em línguas, Paulo diz que ela tinha que orar para interpretar. Paulo também diz que tínhamos que buscar com zelo os melhores dons. Anota aí, 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 14, 1, ele vai dizer, busque com zelo os melhores dons. Lê o 1 Coríntios 14 todo, tá? E, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele nos aqueça nesses dias. Que o Espírito Santo de Deus, ele reanime o seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele nos leve de volta a um lugar de inocência, aonde nós vamos cultivar no nosso coração singeleza, modéstia, compaixão, e o único desejo é que o nosso Deus seja glorificado
e que o seu corpo seja edificado nessa cidade e, de repente, em outras cidades como eu, que estou lá no Rio de Janeiro, Rodrigo, que está em Cabo Frio. Eu finalizo aqui, mas eu queria de verdade, sim, ao entrar aqui nesses dias, coloque o seu celular no modo avião, dedique a sua atenção de forma exclusiva a esses momentos. Nós somos uma geração muito dispersa. Nós nunca estamos de fato naquele lugar. Quando nós estamos aqui, nós estamos conectados com quem está lá. Aí quando nós estamos lá, nós estamos conectados com quem está aqui. Então a gente nunca está de fato no lugar. Eu queria te desafiar para nesses dias, você que pode, deixa o seu celular em casa. Você que não pode, chega aqui e deixa ele no modo avião. Ninguém vai morrer se você colocar o seu celular no modo avião. Minha esposa tem me ajudado muito com isso, porque eu tenho a fábrica de roupa, e quem empreende, né, sabe como é que é. Às vezes, 11 horas da noite, o cliente manda aquele orçamento que vai pagar a conta, e tu, caraca, eu vou responder agora. E aí a Sara fala, cara, são 11 horas da noite. Você precisa ter impor um limite de horário comercial. Aí eu, mas a gente está precisando. Quem te sustenta é o Senhor, lembra? E aí eu, tá bom. Aí eu respondo depois que ela dorme. Mentira. Eu estou tentando obedecer a minha esposa nisso. Porque a gente perde muito tempo no celular, e eu vou encerrar com essa frase. Se você abrir a saúde do seu aparelho celular, você vai ver que você não lê a Bíblia e não ora, não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. A saúde do seu celular, eu tenho certeza que ela está ali com 6 horas de utilização no mínimo. E Instagram, YouTube, PES, FIFA, Free Fire, TikTok, não é coisa construtiva. Então, assim, nós lemos pouco a Bíblia e oramos pouco porque a gente gasta tempo demais com futilidade e tempo de menos na presença de Deus, porque o nosso senso de valor da presença é muito baixo. Tá bom, irmãos? Amo vocês. Que o Espírito Santo nos ajude e nos guie. Vamos orar? Vamos orar, amigo? Pai, nessa hora eu quero te pedir que você reaqueça o nosso coração, Senhor. Obrigado porque essa palavra ministrou ao meu coração e ao dos meus irmãos. Nós dependemos totalmente do Senhor. A impressão que eu tenho, Senhor, desse tempo é que os seus olhos passam pela terra, como diz ali no livro de Crônicas, procurando encontrar aqueles cujo coração é totalmente seu, Senhor. Encontre, Senhor, homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, Senhor, povos de toda língua e nação. Encontre, Senhor, um povo que te ama mais do que as demais coisas. Que o Senhor volte a ser não apenas o primeiro, mas o único. O único no nosso coração, o único, aquele ao qual captura os nossos olhos. Senhor, há muito tempo eu penso em algo que nós passamos pouco tempo olhando para você, por isso somos uma geração extremamente confusa, Senhor. A Bíblia diz que os que olham para você são iluminados e os seus olhos não andam confusos, Senhor. Então nos leva para esse lugar de intimidade, nos leva para esse lugar onde nós vamos priorizar, olhar a sua face, a beleza de quem você é. E a adoração, Senhor, esse lugar de adoração, esse lugar aonde nós olhamos para você e te adoramos, Senhor. Tim Keller, Senhor, disse que a única coisa que nós temos que escolher é quem adoramos, porque todos adoramos algo. E é que aqui, Senhor, tenha um povo que escolha adorar você. Que você seja o único Senhor do nosso coração e o dono da nossa vida. E que possamos viver para a glória do seu precioso nome. Conserva-nos até o dia da sua vinda, Senhor, como uma igreja
que não tem falta de nenhum dos dons. Amém.